Testando, testando o ângulo. Como é que tá a luminosidade? Na outra live a luminosidade foi boa noite. Boa noite, Gabi, Éder. Léo, legal, Léo. Silvio, Ivane, legal. Outro Léo, daí. Roberto. Vamos esperar o Pesolato chegar. A grande estrela da noite. Aí, Pedro, meu afilhado, sobrinho. Éder, o presidente do grupo MDT Discussões. Daí, Glaicon. Sofia, minha filha. Xará aí. Daí, Mário. Mário, meu primeira prova do MDT. O Mário estava lá comigo, estudamos juntos um dia antes da prova, para a parte prática. O Mário é uma grande pessoa. Esperar o Pesolato aí, deve estar entrando. Cris. Assunto que tu gosta. Marcos. Boa noite, Everton. Boa noite, Adriano Pesolato. Tudo Seja bem? bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo a essa live do MDT Discussões, que você faz parte também. É uma honra tê-lo aqui e vou tentar intermediar, pelo menos a nível da sua altura aí para dentro da profissão, para ver se a gente faz uma live legal aí. E só deixando claro que a live tem a ver com o grupo MDT Discussões, ela não tem relação com o Instituto Mackenzie do Brasil, no qual o Liberato é o presidente e é organizador, então as informações passadas aqui não têm relação com o Instituto, assim a gente vai tentar passar um pouquinho da experiência clínica aí do Pesolato, do Adriano, já vou apresentá-lo e é por aí, vamos tentar, a gente tem um script aqui de algumas perguntas e vamos tentar absorver algumas perguntas aí da audiência também para incrementar. Não sei se eu vou conseguir anotar todas aí, Adriano, mas o pessoal vai me ajudar aí na retaguarda aí. E vamos lá, então. O Adriano, ele é fisioterapeuta graduado pela Unimep, né? 21 anos, né, Adriano? Eu já sou há 20 anos, então tens um ano a mais aí um ano a mais de carreira aí. Você Essa formidável profissão. Ele é mestre pela USP, né, de Ribeirão Preto. Ele tem a certificação em MDT, né? E outras metodologias de subgrupos também. O MDT é uma delas, né? Ele é coordenador clínico da equipe da Effective Fisioterapia
E em Ribeirão Preto, né, Adriano? É isso? Ribeirão Preto. Então tá. As palavras são tuas aí agora. Pode começar aí. O que você acha? Primeira coisa é o título, né? A educação do paciente com base na educação do paciente com base na neurociência da dor, né? Na moderna neurociência da dor, né? Até nós discutimos de reeducação e educação, e a educação para esse momento é o termo certo, né? Porque é o que está nos estudos aí, enfim. Qual a tua ligação? Qual é a tua motivação sobre esse tema? Por que tu estuda bastante esse tema? O que te motivou a se infiltrar, vamos dizer assim, nesse tema tão fantástico, que eu também sou apaixonado. Tanto é que por isso que eu estou aqui conversando contigo. Que bom. Everton, eu queria inicialmente agradecer o convite que vocês me fizeram. Eu não esperava que seria tão logo, porque eu ingressei no grupo de WhatsApp há algumas semanas, mas como a gente dá pitaco, né, tanto nas discussões que ocorrem dentro do grupo, e eu procurei também acompanhar a primeira bateria de lives, eu acho que sendo um dos motivos, né? A gente acaba se venha receber o convite, como me foi feito. Calma. Então, algum problema? Não, caiu aqui só um pouquinho. Pode continuar, Adriano, estou te escutando. Então, Teve assim, um problema técnico aqui. Queria agradecer o convite que me foi feito. Legal. Eu também queria aproveitar e parabenizar todos aqueles que fizeram parte da primeira série de lives. Queria aqui parabenizar a Michele, a Cristiane, você. Eu assisti a live de vocês toda e acaba sendo para a gente uma motivação. Tenho aprendido bastante e agradecer essa iniciativa de vocês e espero que esse projeto, né, que saiu do campo das ideias e se tornou uma realidade, ele possa ter aí Legal. Adriano, vamos começar a esquentar os tamborins aí. Vamos falar sobre esse tema aí. A gente tem algum tempo legal aí para conversar sobre o assunto. Assim, na tua percepção, qual é a definição de dor que mais se aproxima da realidade? Vamos supor que exista uma realidade sobre dor. Deixa eu responder aquela sua primeira pergunta. Você disse o que me motivou. É verdade. Desculpa. A vir trabalhar essa abordagem na minha prática clínica. Eu fui convidado há 5 anos a fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe formada por médicos. Esses médicos eles são especialistas em intervenções minimamente invasivas. Alguns são pioneiros no uso dessas intervenções. Uhum. Junto dessa equipe, nós ainda tínhamos uma psicóloga, uma nutricionista, enfermeiros, enfim, toda uma equipe que tinha como principal objetivo oferecer um tratamento de qualidade para o nosso público. E o público que esses médicos já tinham era formado, na sua maioria, por pacientes complexos, pacientes com dor crônica. Uhum. Ao ingressar nessa equipe, porque durante as minhas avaliações, muitas delas, fiquei chocado em saber que esses pacientes eles já tinham experimentado de tudo, já tinham uma via sacra, né? Já tinham recebido toda a intervenção,
não só intervenções médicas, como, por exemplo, medicação, cirurgia, mas já tinha aí uma estrada longa com fisioterapia, por exemplo. E eu pensei, e agora? Isso foi há quanto tempo, Adriano? Há 5 a 6 anos. Legal. E aí eu pergunta, né? E agora? Aquilo que eu tenho a oferecer vai atender esses pacientes? Vai estar à altura do que esses pacientes eles precisam? Porque como eu falei, a lista era uma lista infindável de fracassos com o tratamento. E ali eu vi que eu precisava, então, não buscar algo novo, mas buscar algo que fosse eficiente ou que viesse a fazer diferença, né, no tratamento desses pacientes. Legal. Coincidentemente, nesse mesmo ano que eu ingressei nessa equipe, foi lançado o livro do Adrian Low e do Legal. o Educação e Neurociência da Dor. Como eu Legal. sou muito fuçado, eu compro o livro no pré-lançamento, né, adquiri esse livro e ao entrar, né, em contato com o conteúdo, né, porque eu li esse livro aí de capa a capa umas 2, 3 vezes, eu fiquei impressionado com a proposta dos autores. O Low ele teve no último congresso do Mackenzie, no Congresso Internacional nos Estados Unidos, São Francisco. Teve? Tava lá. Teve? Ah, Tava lá, sim. Eu acho incrível essa iniciativa do Instituto em convidar esses grandes nomes, né, esses porta-vozes da profissão, para que eles dividam o seu conhecimento, né, Com certeza. para toda a comunidade, para todo o grupo MDT. Eu acho isso. Eu acho que o que é de evidência acaba se somando, né? Eu acho que o que se soma e vai somar não só para a gente como profissional, mas principalmente para o paciente, né? Sim. Essa entrega de valor, né? Então, essa entrega de valor, pelo que você está me relatando, ela faz todo sentido, porque você não foi atrás de uma ferramenta porque estava na moda, coisa do tipo. Você foi atrás de alguma coisa que tem eficiência, né? Eficácia. Eu fui atrás de uma abordagem que viesse a preencher uma lacuna que eu tinha, e que se ela não fosse ocupada, se eu não preenchesse esse gap clínico que eu tinha, a minha probabilidade, a probabilidade de resultados ruins seria grande. É lógico que eu não estou colocando a educação em neurociência da dor num pedestal, né? Não é isso. Mas eu percebi que ela poderia ser útil, ela poderia beneficiar os meus pacientes né? Se uma boa triagem ela fosse feita. E logo na sequência eu tive também o privilégio de vir a fazer isso um ano depois desse ingresso nessa equipe. Eu tive o privilégio de fazer parte da turma do professor Dionés, quando ele esteve no Brasil, quando ele veio para Campinas, dar o curso de Neurociência Moderna da Dor. Então, ali foi para mim um outro marco, foi um curso divisor de águas. Eu, na época, cheguei a enaltecer a relevância daquele curso para mim como clínico, e as coisas elas foram se encontrando, e eu fui cada vez mais me dedicando, porque quando eu me dedico, eu faço isso de corpo e alma. Quando eu faço profundo na coisa, né? Com certeza. E eu comecei a colocar isso em prática e ficar satisfeito com os resultados. Eu sei que a gente tem a ciência, ela vem aos poucos, a gente poderia até discutir isso no dia de hoje, né?
aonde nós estamos, em que momento nós estamos Exato. em educação e neurociência da dor, mas eu consegui colecionar cases de sucesso com essa abordagem. É lógico, né? Isso acontece com qualquer outra abordagem. Tem casos que não foram responsivos. A gente deve sempre lembrar não só dos casos bem-sucedidos, mas aqueles também que foram mal-sucedidos. Eu acho que nas duas situações. O pessoal tá falhando, não? Para você? Tá perfeito. Tá perfeito? Tá. Você acha que essa conexão que você falou de ter as ferramentas, né, de ter abordagens que consiga pegar dar um maior nível de evidência para o paciente, né? Você acha que um fisioterapeuta, no sentido assim, ele tem uma escala de cuidado e essa escala de cuidado ele vai juntando coisas até dizer assim, olha, eu estudei tudo que tinha para estudar, usei todas as evidências, tenho a minha experiência clínica, respeitei os valores do paciente e agora sim ele vai para uma escala maior. Realmente esse paciente talvez precise de um processo mais invasivo ou minimamente invasivo, como você falou ali, que tem a equipe lá que você trabalha. É mais ou menos nesse sentido? Eu penso que a beleza da nossa profissão é que ela evolui com a ciência. E a ciência, ela vai nos apresentando novas ferramentas. É importante que nós estejamos abertos a conhecer e utilizar essas ferramentas em nossa prática clínica. Isso Claro, ótimo. muitos fazem. Isso não significa ter um leque gigante de opções se você não sabe como juntar essas. Com certeza, com certeza. Cursos, eu acho que é importante dizer isso. Nos meus cursos, eu sempre digo que eu não ensino técnicas, eu ensino raciocínio clínico. Então, que nós tirar um pouquinho, tirar o que cada método ou conceito tem de melhor para fazer com que o que ele tem de vantajoso, o que ele tem de diferencial, possa retroalimentar o nosso raciocínio clínico. Porque o raciocínio clínico que nós fazemos com os nossos pacientes, ele é único. Todo... Personalizado. Personalizado, exatamente. Qual foi a tua motivação para fazer o MDT e chegar na certificação do MDT? Qual foi esse link aí dessas ferramentas aí? Antes de iniciar a minha formação, eu já lia bastante sobre o MDT. Certo. Eu tive uma maior aproximação quando eu fiz a certificação no TBC. Tá. Em subgrupos, quando o pessoal lá de Campinas, né, o Rodrigo, sim, outros, né, e muitos outros que participam direto ou indiretamente. O pessoal está falando que está falhando muito. Não sei se é a minha ou a tua. Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que é a sua, porque a minha está bem. Eu estou aqui acompanhando perfeitamente. Eu acho que eu vou mudar a internet aqui. Não sei se está falhando. Pessoal, melhorou um pouco? Tá melhor? É a minha? O pessoal está falando que você quer que eu... eu vou falar um pouco na sequência, vamos ver qual é que falha, pessoal. O que você acha de sairmos e entrarmos novamente? Corta. Eles estão falando que quando eu falo, corta. Eu vou tentar mudar de canal aqui de internet, só um pouquinho, tá?
Vê se tá melhor agora. Desolato, tá me vendo? Tá me vendo ou não? Eu não tive problema nem com a sua imagem, nem com o seu áudio. Tá, você tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá, o pessoal tá ouvindo? O pessoal sugeriu que eu fizesse uso do fone. Eu coloquei o fone agora e pergunta se melhorou. Tá, melhorou, galera? Estão dizendo que sim. Eu troquei a outra, botei para outra internet. Nós estávamos em 100 e poucos aí, passamos para 70, o pessoal saiu, vai voltar, sei lá o que. Ah lá, o pessoal está dizendo que agora melhorou. Então, o Everton, olha lá, tá dizendo que tá ouvindo os dois aqui, ó. Por enquanto, sim. Arruma minha câmera. Isso, a sua câmera, porque você aí agora melhorou. Pessoal que tá nos ouvindo, eu endereço aqui as desculpas, porque esses problemas são imprevisíveis, né? Eu participei de outras lives, infelizmente, dependendo do horário, há uma sobrecarga, acaba travando, mas vamos seguir em frente. O pessoal está dizendo que melhorou, Everton. Tá, deixa eu só pegar aqui, porque a minha câmera tá... Só um pouquinho. Pode continuar falando aí, por favor. Então, acho que respondendo a sua primeira... Essa quantidade de falar dentro de casa também é uma coisa boa, né? Muito boa, muito boa. A gente fica num ambiente mais aconchegante, dá para... Só para situar, Everton, aqueles que estão nos assistindo, ou aqueles que acabaram de entrar, ainda naquela sua primeira pergunta, o que me motivou... Nós temos 15 perguntas, nós estamos na primeira. Olha isso. O que me motivou a utilizar essa abordagem foi isso. Eu me deparei com pacientes com certas características que eu me senti limitado em poder ajudar com o meu conhecimento prévio, né? Isso foi um dos fatores que me motivaram a buscar e a conhecer essa nova abordagem. Legal. A mesma motivação de que eu fiz o MDT, comecei o MDT, foi um dos primeiros módulos que o Liberato começou quando ele começou a fazer ele era instrutor só do módulo A e B, em 2002. Então eu tinha 2 anos de formado, estava começando o mestrado, e assim, quero fazer uma ferramenta que funcione, porque eu tratava um monte de pacientes lombar com cinesioterapia, e daí acabei assim, não, vou fazer isso aqui. Eu vi Liberato num congresso, recebi um folder em casa e fui lá fazer. A gente foi a primeira prova de certificação em 2007, eu acho, e daí de lá para cá fiquei extremamente, imagina, a minha vida antes do MDT, pós-MDT, até minha vida profissional, pessoal, social, uma outra transformação. E a neurociência, a educação da dor com base em neurociência, eu acho que tem uma correlação muito grande. E esse dia eu estava fazendo uma analogia. Eu acho que o Mackenzie ele não tinha os laboratórios de neurociência na época, mas ele foi um grande neurocientista. Ele no sentido prático da coisa, no sentido de aplicação prática. Eu queria muito conversar com você. Pode falar. Eu queria muito conversar com você a respeito dessa interpretação que você faz, né? Essa interpretação que você faz do MDT com a neurociência. Eu vou devolver uma pergunta para você. Você Legal. acha que essas 100 pessoas que estão aqui nos assistindo, você acha que todas elas, ou um bom percentual dessas pessoas,
elas sabem o que é uma educação em neurociência da dor? Eu queria ouvir aqui de você. Eu acho que, na minha percepção do público que está aqui, que eu li um pouco, que eu li, eu acho que sim. Eu acho que Ótimo. eles têm uma noção bem boa da neurociência, da educação com base em neurociência, porque eu acho que tem uma relação de evidência também, né? Muito forte, uma relação de evidência com o MDT. Eu acho que são coisas que se complementam, são coisas, às vezes a gente está falando em determinadas situações do mesmo ponto, com uma perspectiva diferente, né? Mas Sim. eu acho que são complementares. E o objetivo de ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas, a junção das duas coisas é só para somar. Coisas boas somam, né? Então, Ótimo. coisas que são muito antagônicas, elas acabam não somando. Então, eu não tenho essa discussão assim com as pessoas, ou quem é radical numa direção ou numa outra. Eu acho que quem tem bom senso, como você que está falando aí e se declarando com bastante humildade, competência, e você é um ícone da fisioterapia no Brasil. Então, tudo isso soma, né? E para mim, isso é uma coisa fantástica. Isso para mim, é uma experiência humana, não diria sobrenatural, mas humana mesmo, no próprio teor da palavra, humano, né? Que bom. Eu pergunto, eu faço essa pergunta porque uma coisa é você conhecer, outra é você praticar. Você concorda? Aí, concordo plenamente. Porque Plenamente. com o advento das redes sociais, nós sabemos que muito dos conhecimentos que ficavam tudo escondidinhos, que ficavam tudo dentro de caixinhas, isso veio à tona, isso é compartilhado com a massa. Então, uma coisa é você ter lido, uma coisa é você ter ouvido alguém falar, você ter tido uma oportunidade de ler sobre o assunto, e outra é você praticar. Por que eu toco nesse ponto? Porque como eu dou cursos, né, no Brasil todo, o que eu percebo é que uma minoria pratica, né, a educação em neurociência da dor como proposta originalmente. Porque é importante, a gente não pode confundir aqui, Everton, abordar o paciente utilizando-se do conhecimento que a neurociência nos fornece, comparado com uma abordagem que é a PNE. Então, assim, claro. A neurociência da dor, ela abriu aqui os meus olhos para muitas coisas que eu desconhecia. E eu utilizo, então, isso no meu dia a dia. Outra é saber se você faz a educação em neurociência da dor. Eu vou chamá-la de PNE porque é mais fácil, tá? PNE é a abreviação para Pain Neuroscience Education. Se você faz PNE na sua prática. Aí eu queria saber de você, essas pessoas que estão nos assistindo, você acha que uma boa parte praticam essa abordagem? Eu acho que uma boa parte do público aqui, nós temos um público talvez bem privilegiado, mas eu acho que talvez a grande massa dos profissionais, talvez não. E talvez os que praticam, às vezes estão praticando, porque eles talvez já têm algum nível de prática no sentido de eficiência nos tratamentos, até questão de placebo, coisa desse sentido, que funciona. A empatia, a abordagem, o acolhimento, são coisas que vão te dando ferramentas também para ter eficiência, né? Mas a sua pergunta, sendo mais objetiva e dando mais espaço para você falar, eu acho que sim. A boa parte que está aqui, sim. Mas eu acho que uma boa parte também tem esse conhecimento, como você falou, mas não está sistematizado, não está na aplicação clínica, né? Não está fazendo o elo entre a ciência, a evidência e a prática clínica. Entendi. Porque educação em neurociência da dor, eu vou procurar ser antes de você aprofundar, eu queria que você fizesse uma definição do que o que está mais próximo, se é da IASP, se é de outra associação. Eu quero entrar nessa definição, mas eu quero, aí pedindo a permissão, eu vou ser bem sucinto,
para poder definir educação e neurociência da dor, para que não se confunda com uma mera educação em dor ou um aconselhamento que nós fazemos com os nossos pacientes, porque isso é feito desde os primórdios da nossa profissão. Agora, educação e neurociência da dor, Everton, vamos lá, ver se você concorda. É ensinar ao paciente que toda a dor, ela é produzida, ela é construída e modulada no cérebro, certo. e que isso pode contribuir para um estado de hipersensibilização do sistema nervoso central. Então, a causa do paciente estaria mais relacionada a uma sensibilização do que um dano tecidual existente. E nós fazemos a educação e neurociência da dor, nós nos valemos, por exemplo, de metáforas, de exemplos, de imagens, para que esse conhecimento ele possa chegar, para que essa mensagem possa chegar ao nosso paciente. E como você bem colocou, nós fazemos isso de uma forma sistematizada, porque existe todo um planejamento para que essa abordagem seja colocada em prática. Então, a gente não pode confundir em fazer educação e neurociência da dor utilizando-se de fragmentos dela. Eu utilizo de fragmentos e falo, eu estou fazendo educação e neurociência da dor, né? Eu acho que esse é um cuidado, eu acho que amanhã, na live do Leonardo Ávila, ele também deve fazer essas considerações. Com certeza. Muito legal. Eu acho que concordo plenamente com o que você fala aí. E outro ponto, Everton, que eu acho que é importante as pessoas que estão nos acompanhando, a educação e neurociência da dor, como uma abordagem top-down, ela tem como objetivo ajudar o paciente a ressignificar a sua dor e a partir a partir dessa ressignificação ativar tanto áreas corticais como subcorticais para a modulação da dor. Então, lá no seu princípio, o objetivo era promover essa modulação da dor. Mas o que as evidências estão mostrando? Que ela não tem se mostrado tão eficaz no tratamento desses desfechos para dor e função. Aonde ela tem se mostrado mais eficiente? Em diminuir o valor de ameaça, né? O valor de dor como ameaça, ou seja, diminuir o catastrofismo e ajudar o paciente a aumentar as estratégias de enfrentamento ativo. Então, hoje na literatura atual, quando nós buscamos quais são os objetivos da educação em neurociência, a gente não vê mais como principal objetivo, né, como objetivo primário, tratar dor ou aumentar a função. E eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, que elas gravassem essa informação, quais são os principais objetivos, porque se viermos a fazer uma relação entre MDT e a PME, eu gostaria de depois tocar nesse ponto. Eu queria novamente tocar nesse ponto mais à frente, tá bom? Vamos fazer sim. Eu achei bem interessante a tua relação e tu conseguiu de tornar de uma forma simples um entendimento que às vezes eu fico na cabeça, muita gente aqui também, uma coisa que aparentemente parece complexa, mas falado de uma forma simples. Formidável aí a tua colocação. E você acha que essa falta de evidência direta, ela acaba, não sei se pelos tipos de estudos que são feitos, mas talvez um estudo mais longitudinal talvez consiga ver a tal eficiência, porque se não tivesse isso previamente, talvez várias técnicas de subgrupos ou outros tipos de técnicas de tratamento não teriam a mesma efetividade se não tivesse colocado o PNE previamente. Você concorda com isso? Não seriam estudos longitudinais, porque nós estamos avaliando
a eficiência de uma intervenção. Então, o que está sendo feito, o desenho de estudo que está sendo realizado é o desenho ideal, que são os ECRs, que são os estudos controlados randomizados. E esses estudos, eles estão sendo bem conduzidos, metodologicamente falando, e alguns expoentes, né, algumas autoridades, quando se fala em educação e neurociência da dor, eles já estão dando o braço a torcer, que parece que essa abordagem ela não tem como foco primário reduzir dor. Ela tem como foco primário pavimentar o caminho para que nós entremos com estratégias mais ativas. Porque quando a educação e neurociência da dor ela é combinada com tratamentos ativos, né, combinada com exercícios terapêuticos, esses resultados eles ficam melhores, eles se sustentam por mais tempo. Nossa, perfeito. Nunca tinha visto uma explicação desta forma, assim, muito legal. Muito bom mesmo. E a não enaltece muitas explicações, Herbert, por causa que senão você vai colocando cada vez mais peso sobre as minhas costas. Não, eu quero que você exponha as dúvidas, as perguntas, porque dentro dessa experiência que eu tenho, eu tô aqui aberto, tô aqui disposto a poder ajudar aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui. Uma foi da Bruna, que ela fala como é que faz para tratar de um paciente com dor crônica com base na educação do paciente, com base na neurociência moderna da dor. Essa é uma pergunta muito abrangente, né? O pessoal está dizendo que é para eu colocar peso em ti, porque tu é bem fortinho. Ai. Mas vamos lá. A educação em neurociência da dor, ela foi pensada para ser usada com pacientes com dor crônica. Apesar de que pacientes com dor aguda, eles podem ter uma sensibilização central também, né? Sim. A educação neurociência da dor, ela foi pensada beneficiar mais pacientes com dor crônica. Ela vem sendo estudada para outras populações, ela vem sendo estudada em outros tipos de dor. Por exemplo, a gente ficou, nós que a utilizamos, ficamos de certa forma um tanto quanto desanimados quando vimos, né, que utilizar essa abordagem com pacientes com dor lombar aguda não produziu nenhum resultado, né? E foi numa dose alta. Então, esses pacientes eles receberam 2 horas de educação em neurociência da dor. A dose ela foi até questionada, porque será que esses pacientes precisavam de tanto conteúdo? Será que esses pacientes, nesse estágio que eles se encontravam, eles precisavam receber tamanho conteúdo? Isso é uma questão que deve ser levantada. Foi publicado, o Éder, mês passado, um estudo do professor Dionés, que uma pessoa que está à frente, né, desses estudos. A principal linha de pesquisa dele é educação e neurociência da dor. Eles aplicaram essa abordagem em pacientes fibromiálgicos. Eles observaram que esses pacientes, quando eles recebem uma alta dose, olha que interessante isso, quando eles recebem uma alta dose dessa abordagem, os resultados foram melhores, né? Comparado com doses diferentes que também foram administradas para esse grupo. Só que olha que intrigante esse resultado, né? A conclusão desse estudo. Quando compararam a educação em neurociência da dor com a educação baseada no modelo biomédico, não viram muita diferença. Então, olha que interessante.
tem muitas perguntas que ainda não estão respondidas. Como, por exemplo, qual é o tipo de educação melhor a ser administrado com esses pacientes? Quando eu falo paciente, a gente tem que levar muito em consideração a condição que nós estamos ali, a condição que está sendo ali avaliada. Mas para esses pacientes com fibromialgia, que nós sabemos, né, terem toda uma plasticidade neuronal comprometida, né, são pacientes com sensibilização central, os resultados só foram melhores quando esses pacientes foram submetidos a uma grande quantidade de informações. Certo, mas quando compararam, né, com a educação no modelo biomédico, eles não viram ali uma diferença. Esses artigos que eu estou citando, eu poderia, tão logo seja possível, disponibilizá-los no nosso grupo, tá bom? Eu me comprometo a fazer isso. Ótimo. Com certeza, ótimo. Será de muito bom grado, muito bom. Quais os tipos... Vamos à definição da dor. Quer que ser mais de tudo isso? O que já falamos bastante coisas. O pessoal está perguntando bastante. Só esclarecer um pouco que a Bruna perguntou ali. Como estimular o exercício para esse paciente com dor crônica, porque ele sabe que tudo dói, tudo dói. Ele está com medo de fazer. Então, como é que é feito esse estímulo para o paciente com dor crônica? A orientação para esses pacientes que eles mantêm essas crenças de que o movimento, o exercício, a atividade física só contribui para que a sua dor aumente, esses pacientes eles são fortes candidatos a receberem essa abordagem. Então, a educação em neurociência da dor, ela antecede o ingresso desses pacientes a um tratamento ativo. Então, esse paciente só vai se ver em melhores condições de fazer os exercícios quando for possível desconstruir essas crenças. Então, o nosso objetivo com essa abordagem é fazer uma reconstrução cognitiva, é procurar modificar essas crenças. Dessa forma, o paciente ele se sente mais, ele pode vir a sentir-se mais seguro quando ele se desfez, por exemplo, de crenças de que aquele exercício ele é perigoso, de que aquele exercício vai machucá-lo. E feito a educação em neurociência da dor, se esses pacientes são pacientes com medo exagerado para a realização de exercício, é feita a exposição gradativa. A exposição gradativa é uma modalidade de exercício baseadas em drivers psicológicos. Porque quando a gente prescreve exercícios, né, a gente sempre prescreveu exercícios baseados em drivers físicos. O paciente está fraco, precisa fazer um exercício de fortalecimento. O paciente tem uma propriocepção alterada, então tem que fazer exercícios proprioceptivos. Esses pacientes, eles são candidatos a iniciarem essa modalidade de exercícios que é conhecida atualmente como exercícios terapêuticos baseados na cognição. Porque o que nós queremos não é aumentar a força do paciente, o que queremos não é melhorar a amplitude de movimento, melhorar controle neuromuscular. O que a gente quer é modificar a cognição. Então, a exposição gradativa é uma dessas modalidades. Só que ela deve ser feita depois que esse paciente já foi submetido a uma educação em neurociência da dor. Tem uma pergunta ali, como é que se é possível, acho que foi do Rodrigo Ortiz, se é possível desconstruir estas crenças do paciente? É possível. Não só é possível, como nós vivemos isso
essa é a nossa realidade. A gente vê isso acontecendo na nossa prática clínica. Algumas crenças, elas são muito mais difíceis de serem desconstruídas, porque depende do tempo que esse paciente também mantém essa crença. Depende da fonte onde essas crenças elas chegaram. Então, nós sabemos o grande desafio que é desfazer crenças provenientes de outros profissionais da área da saúde, por exemplo, aquelas que foram feitas pelos nossos colegas médicos, né, que acabaram contribuindo para que essas crenças elas surgissem, né, no contexto do paciente. Sim. Aí nós nos vemos diante de um desafio, porque o paciente ele fica nesse impasse, né? Quem está com a verdade é o médico, né? A qual eu procurei, que eu coloquei a minha confiança, pode ser que houve até uma boa aliança terapêutica com esse profissional, ou esse fisioterapeuta que pediram para que eu o procurasse, né? Ou que ele foi, ou, às vezes a pessoa ela chegou até você por uma indicação, porque outras pessoas falaram bem ali do seu trabalho. Então a gente se vê diante desse desafio. E tudo isso é possível entender na própria história do paciente. A gente consegue levantar todas essas informações e saber como que nós vamos, quais são as estratégias a serem adotadas para que essas crenças possam ser trabalhadas. O Guilherme Knabe, colega aqui de Floripa, amigaço, está perguntando, sucesso do PNE é quando o paciente não vai precisar mais do PNE? É quando você percebe que, além de modificar a crença do paciente, você também modificou o seu comportamento. Porque uma coisa é você fazer com que o paciente ele pense diferente em relação à sua dor, e outra é você ver a mudança de comportamento. Você vê que realmente o comportamento ele se modificou. Isso dá fortes evidências de que a mensagem que o paciente recebeu, ela foi internalizada. Porque houve uma mudança de comportamento. Uma coisa é você falar para o paciente que ele pode dobrar, que é seguro dobrar, e o paciente até entende, né? Ele até concorda ali com as suas explicações. Você fala, olha, isso não vai, isso não vai te machucar, isso não vai fazer o seu disco explodir, não vai fazer seu disco sair do lugar. Embora, Everton, nas aulas de educação em neurociência da dor, a gente procura falar pouco ou não fazer menções à anatomia, a estruturas, né? A gente procura pegar outras direções, porque o paciente ele já chega com essa crença na anatomia, na estrutura muito forte. Com certeza. Então a gente procura ir por outras direções. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu posso perguntar para o paciente se ele acha que a sua dor só tem como causa um envelhecimento do seu disco, uma perda da altura ali do seu disco. Se ele fala assim, não, até então eu só pensava nisso. Então, abrir para esse paciente outras possibilidades que podem justificar a sua dor faz com que você tire o foco do paciente ali da sua coluna e o faça entender a sua dor dentro de numa abrangência maior, faça com que ele tenha uma compreensão maior ali sobre a sua dor. Que legal esse teu raciocínio. Eu acredito muito nisso. Você acha que
esse tripé, né, de cognição, vamos dizer aí, pensamentos, cognição, emoção e a questão comportamental, né, a tríade, né, ela se retroalimenta e você vai conseguir uma mudança desse tripé, quebrando uma delas e enfatizando outros. Vamos colocar, ver se o meu raciocínio está correto. Se a mudança de comportamento é colocar, por exemplo, movimentos com exposição gradual, e essa mudança de comportamento, você vê o resultado cognitivo, que você está vendo o custo-efetividade, custo não, diria a efetividade imediata, né? Benefício imediato, e ao mesmo tempo você fica com uma emoção mais positiva, porque uma das definições de dor, na minha posição, tem uma questão emocional também, né? Então, essa questão emocional, cognitiva e comportamental, exposição gradual, por exemplo, redução de crenças ou mudanças de crenças pelo aspecto cognitivo, vai mudar esse trio, vai mudar esse tripé. É nesse sentido? Sim, é nesse sentido. Ó, as crenças, elas deflagram emoções. As emoções deflagram comportamentos. Não é difícil de entender isso. Quer ver? Vou dar um exemplo. Um paciente hipervigilante, ele é catastrófico. Antes de ser hipervigilante, esse paciente, pelo que nós ouvimos, e também pelo que a literatura nos apresenta, esses pacientes eles são hipervigilantes, eles são catastróficos. Então, a catastrofização, ela predispõe, a catastrofização, ela está relacionada ao domínio cognitivo, são crenças disfuncionais que esse paciente apresenta. Ela leva o paciente a essa mudança no comportamento, faz com que esse paciente ele fique se policiando todo o tempo, que ele fique valorizando sensações triviais, sensações fisiológicas normais. Então, você fala, mas aí o que eu faço? Eu vou ter que mudar o comportamento? Se o indivíduo ele continua catastrófico, vai ser difícil você mudar o comportamento sem que você primeiro elimine primeiro elimine essa crença. Legal. Um outro exemplo, os pacientes cinesiofóbicos, eles também são, muitos eles são catastróficos. Então esse paciente ele só tem medo de movimentar porque ele faz uma interpretação inadequada do movimento. Então a crença que ele tem é uma crença de que aquele movimento ele é perigoso, de que aquele movimento ele deve ser evitado a todo custo. Esses pacientes, como ele tem experiências prévias relacionadas àquele movimento, essas experiências prévias que ficam em áreas relacionadas à memória, elas são ativadas e faz com que aquele paciente permaneça com aquela crença. Então, esses fatores, eles são interdependentes. É muito difícil você falar assim, eu vou tratar só isso. Eu só vou tratar a catastrofização. Não, como existe essa interdependência, quando você mexe em um, você influencia no outro. Modelo biopsicossocial. Né? E se você me perguntar qual dos construtos o fisioterapeuta deveria mais focar a atenção, que ele deveria se tornar mais expert para poder reconhecer e mudar aquele construto. Hoje eu diria para você que é a catastrofização e a baixa autoeficácia. E olha que interessante isso, olha que interessante. O MDT ele faz isso muito bem. Se a gente pensar nesses dois construtos, catastrofização e baixa autoeficácia, né, como dois construtos que devem ser atacados, que devem ser ali
combatidos, devem ser modificados no contexto ali do paciente, o MDT faz isso muito bem. Perfeito. Só que ele faz isso utilizando-se de outras vias. Por exemplo, quando nós encontramos uma preferência direcional no paciente, qual é o nosso... qual é a informação que é transferida para o paciente nesse momento? Quando você está avaliando e você encontra uma PD no paciente, o que você fala para ele? Primeiro, tem um aspecto emocional aí da resolução mais rápida e de confiança, ele pode melhorar rapidamente, ele pode... Então, tem o aspecto da confiança e o aspecto do causa e efeito muito rápido, né? Um benefício imediato. Isso. Nós ficamos tão empolgados, como nós sabemos que a preferência direcional, ela sinaliza uma melhora rápida e duradoura nesses pacientes. Com prognóstico. A gente fica tão empolgado nesse momento que a gente já vira para o paciente e fala: eu tenho uma boa notícia para te contar. Não é? Eu tenho uma boa notícia. Ou seja, a probabilidade que você venha melhorar com exercícios, ela é enorme. Então, quando essa mensagem chega até o paciente, aquele paciente desacreditado, aquele paciente desesperançoso, aquele paciente que já tentou um monte de coisa e nada vingou, nada deu certo, naquele momento você acende, não vou falar uma chama de esperança, não. A gente incendeia a esperança desse paciente ao informar que a chance de recuperação desse paciente é muito grande. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente diminui o valor da dor como ameaça, a gente diminuiu a catastrofização. Então, embora as abordagens são diferentes, a forma, a maneira de atingir os resultados sejam diferentes, o produto final é o mesmo quando comparamos MDT com a educação e neurociência da dor. Importante saber, as abordagens são diferentes, mas o produto final é o mesmo. Esse paciente, quando ele é convidado a se autotratar, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a autoeficácia do paciente. Não é isso? Com certeza. E a autoeficácia ela é considerada hoje, ela é considerada um fator psicológico de proteção, protetivo para evitar a cronificação da dor e, consequentemente, uma incapacidade secundária a ela. Então, é um fator de proteção. Então, o MDT ele é poderoso, não só nesse aspecto, né, mas a gente está falando sobre isso. Ele é poderoso porque ele consegue mexer, ele consegue influenciar nesses dois principais drivers psicossociais, que é a catastrofização e a autoeficácia. E nós fazemos isso sem apresentar muito conteúdo para o paciente. Não, o conteúdo é a melhora, né? O conteúdo é a percepção de melhora. Ela vem com... Exatamente. Vem com toda a emoção, cognição e expressão que tu faz para o paciente, né? Então, isso daí é perfeito o que tu colocasse. Eu acho que conseguiste fazer uma... Aproveitando isso, vou fazer duas perguntas aqui da audiência. Uma é do Rodrigo Ortiz. Qual é a explicação neurofisiológica com a preferência direcional?